Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, essa aula nossa de agora é sobre as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Eu estou, na medida que possível, tentando atender a todos aqueles que estão inscritos no canal da Universidade da Elétrica e montar alguma aula relacionada ao que muitos estão pedindo. Me pediram para falar um pouco sobre TUG, eu aproveitei, vou falar sobre TUG e vou falar também sobre a TUI, tá? Tomada de uso geral e tomada de uso específico. Então, vocês vão ver aí na sequência as definições dessas tomadas. Vamos aos conceitos de tomada de uso geral. Então, essa tomada aqui é conhecida como tomada de uso geral. É para ligar qualquer tipo de equipamento portátil com uma corrente até no máximo 10 amperes. Igual essa tomada aqui tem um carregador, essa tomada é conhecida como tomada de uso geral. E essas tomadas de uso geral, não existe um circuito específico para elas, né? Aí a gente faz a divisão no máximo 10 amperes para cada circuito de uso geral, né? Que são essas tomadas que são utilizadas para equipamentos portáteis. Primeiramente, é importante definir o que são as tomadas de uso geral na residência. As tomadas de uso geral na residência são aquelas que elas são destinadas à ligação de equipamentos estacionários, aspiradoras de pó, televisores, enceradeiras, liquidificadores, batedeiras, aparelho de som. As tomadas de uso geral, quando é feito o dimensionamento adequado, seguindo as normas técnicas de instalações elétricas de baixa tensão, que é a NBR 5410 de 2004, estabelece que a carga máxima das tomadas de uso geral, nos circuitos de tomada de uso geral, sejam 10 amperes. Então, televisores, liquidificadores, aparelhos de som, eles são ligados naquelas tomadas estacionárias, conhecidas como tomadas de uso geral. Temos que ter isso aqui em mente. Tanto que as tomadas de uso geral, né, os fabricantes desenvolvem essas tomadas, né, no padrão para 10 amperes. Né? Então, tomadas de uso geral são aquelas tomadas até 10 amperes e tem as tomadas que a gente fala de uso específico. São aquelas tomadas que estão acima de 10 amperes, né, das tomadas de uso geral. As tomadas de uso geral, elas têm uma diferença das tomadas... As tomadas de uso geral são tomadas de 10 amperes. Aqui vocês vão ver que essa tomada aqui, ela é até 10 amperes, que a gente chama de TUG, né, para ligar uma batedeira, um ferro de passar roupa, né? O orifício dessas tomadas é de 4 milímetros. O diâmetro do orifício é 4 milímetros, tá? Tomada de uso geral. Então, as tomadas de uso geral, no geral, elas são de 10 amperes. E nós temos as tomadas de uso específico, por exemplo, de 20 amperes. Qual a diferença? É que o orifício dessas tomadas é de 4,8 milímetros. Então, eu vou ter as tomadas de uso geral de 20 amperes, as tomadas de uso geral de 10 amperes e as tomadas de uso específico são acima de 10 amperes. E aqui eu trago um modelo que é muito utilizado, são as tomadas de 20 amperes, que pode ser considerada como uma tomada para usar equipamentos de uso específico. Vamos fazer algumas medições com o aparelho, uma tomada de uso geral. Pessoal, estou mostrando aqui para vocês um aparelhozinho para a gente efetuar algumas medições. Entre essas medições, vou mostrar aqui para vocês a medição da tensão em um circuito de tomada. Vocês podem observar 229 volts, 229,4, frequência 60 Hz, essa tensão é a tensão entre linha e neutro. Se eu apertar o instrumento aqui, ele me mede a tensão de pico. Qual a tensão de pico? 325. Navegando no menu do instrumento, eu tenho aqui uma tensão entre fase e terra de 11,5 volts.
Então, esses são os parâmetros medidos em relação à tensão da rede elétrica. Tá? Agora, eu vou medir a queda de tensão. Se vocês observarem aí, eu tenho uma medida de tensão de 4% de queda de tensão e uma tensão 220 volts. Eu tenho também como, aqui eu estou medindo a queda de tensão para uma corrente de 5 amperes e eu posso também fazer alteração nessa medição. Tá? Então, quero medir a queda de tensão, 4%. Conforme a gente tinha feito nos projetos, a gente considerava aí no circuito terminal uma queda de tensão de 4%. Então, esse aparelhinho é um circuito analyzer. Então, ele faz algumas das análises importantes para facilitar, né, o comissionamento das instalações elétricas. Você conecta esse instrumentozinho na tomada, em todos os circuitos de tomada e faz um mapeamento, medindo a queda de tensão, a tensão entre fase neutro e também a tensão entre fase e terra. Ele também faz a medição da impedância. É só eu apertar a tecla função aqui, ele vai para a impedância e eu posso startar aqui o teste para impedância. Quando eu faço o teste para impedância, vocês podem observar, eu tenho uma impedância de 1,71 ohms. Né? Então, ele, além dele avaliar a queda de tensão por tomada, ele também permite medir todos os parâmetros elétricos das tomadas. Então, utilize esse instrumentozinho, você vai facilitar o seu comissionamento em uma instalação elétrica residencial, né, comercial, porque ele facilita muito no sentido da aferição das tensões nas tomadas e a queda de tensão em cada uma das tomadas. Aí você pode planilhar os valores, identificar se está tudo em conformidade com a NBR 5410. Obrigado e um abraço a todos. Vou mostrar para vocês agora como alocar as tomadas de uso geral. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, o conceito de TUG, que são tomadas de uso geral, a NBR 5410, né, de 2008, ela estabelece, né, as tomadas de uso geral, a quantidade de tomadas de uso geral. Né? Por exemplo, cozinha, copa, cozinha, né? Área de serviço, área molhadas, no geral, estabelece uma tomada de uso geral para esses ambientes, copa, copa, cozinha, área de serviço, áreas molhadas, estabelece uma TUG a cada 3,5 metros do perímetro. Para as demais dependências, quarto, sala, corredores, para essas demais áreas, uma TUG a cada 5 metros do perímetro. A carga para cozinha, copa cozinha, área de serviço, cada tomada de uso geral você vai atribuir 600 VA. Já para os demais ambientes, quarto, sala, corredor, 100 VA por cada tomada. Nesse primeiro caso aqui, quando é copa, copa cozinha e área molhada, 600 VA as 3 primeiras e excedeu 3 tomadas, 100 VA por tomada. Então, por exemplo, se a cozinha deu 4 TUG, no meu exemplo, qual que vai ser a carga de tomada de uso geral? 3 vezes 600, mais o excedente, que é 1 vezes 100. Então, eu teria para a cozinha 1.900 VA. Se o quarto, por exemplo, deu 4 TUG, aí é simples, é 4 vezes 100, que me dá 400 VA. Conceitos de tomada de uso específico. Pessoal, isso aí é um ponto de tomada
de uso específico, diferente das tomadas de uso geral. O que acontece com essa tomada? Vocês podem observar um chuveiro, né? A potência desse chuveiro é 6.800 watts e conectado diretamente no ponto aí de tomada, nós temos o chuveiro com um disjuntor específico para esse chuveiro. Aí a gente dá o nome de tomada de uso específico.